Graça e paz, meus irmãos, bem-vindo ao mais um Escolas de Profetas. E hoje nós vamos relatar uma história muito interessante. Vamos falar um pouco sobre Mefibosete e como ele ficou aleijado de ambos os pés. Nós vemos que esta história ela está relatada nos capítulo 4 de 2 Samuel e capítulo de número 9 também de 2 Samuel. Nós vemos que quando o povo filisteu eles vão invadir Gilboa, nós vemos que a sua ama ela sai apressadamente de fuga, desesperada, e a Bíblia disse que ela deixa o menino cair, aonde ele fica aleijado de ambos os pés. Pois bem, quando nós vamos fazer uma análise, um estudo bastante aprofundado, um estudo no sentido histórico, vamos buscar na história, nós vemos que alguns detalhes ali que é muito importante, porque a Bíblia não fala ou não vai narrar de uma maneira muito detalhado de como ele ficou aleijado. Segundo a história, esta mulher, esta ama, chamava-se Adélia ou Adelina. Neste momento, ela sai de fuga, pega o menino, coloca numa carroça e vai partir para um lugar chamado Loudebar, que tinha cerca de 170 quilômetros de distância, uma viagem aproximadamente de 3 dias. E nessa trajetória, numa pressa de fuga, ela deixa o menino cair e a roda daquela charrete, a roda daquela carroça vai passar por cima dos pés do menino, na altura do joelho. Foi aonde que ele fica aleijado, porque ela não para prestar os socorros necessários, porque ela está desesperada e ela está saindo dali de uma maneira apressada de fuga. Então ela pega o menino, coloca novamente e segue-se viagem até Loudebar. Perceba que a Bíblia disse que Mefibosete tinha cerca de 5 anos de idade e ele vai para um lugar chamado Loudebar, que significa terra sem pastagem, ou seja, era um lugar que era dificilmente se plantar, dificilmente colher, era um lugar de sofrimento, lugar de dor. Só que perceba que ele vai para lá com 5 anos de idade e, segundo a história, ele vai ficar ali aproximadamente cerca de 25 anos naquele lugar, quando Davi ele vai dizer: tem alguém da casa de Saul para que eu use de beneficência por amor de Jonatas? Aí nós vemos que assim vai lembrar-se de Mefibosete. Aí que vai mandar chamar ele. Ele tinha cerca, nesse momento, de 30 anos de idade, tá bom? Então nós vemos uma história muito profunda, muito abençoada. Por quê? Porque ele vai parar em um lugar de dor, um lugar de sofrimento, e ele está aleijado de ambos os pés. Porém, ele vai constituir família. A Bíblia diz que ele casa, ele tem filho e ali fica por 25 anos naquele lugar, tá bom? Ele não deixou se abater por o que aconteceu com ele, por onde ele foi parar, que foi parar a princípio na casa de Milca, de Maquir, me perdão, na casa de Maquir, aonde ele fica ali por 25 anos naquele lugar, até que Davi mandou chamar, tá bom? Já perguntou a um dos servos chamado Ziba, e este mesmo vai dizer: existe um aleijado de ambos os pés. Perceba, ele poderia falar: não, existe um chamado-se Mefibosete, mas ele disse aleijado de ambos os pés. Perceba que para ter pessoas para tentar diminuir, perceba que para ter pessoas para apontar defeitos,
para falar alguma coisa, sempre vai existir pessoas para tentar falar alguns defeitos da nossa vida. Mas, porém, Davi estava disposto a abençoar Mefibosete. Mefibosete, que significa boca da minha vergonha. Nós vemos que ele se assenta na mesa juntamente com Davi, ele come com o rei e ele é restituído aquilo que era por direito. Amém? Então nós tivemos uma lição muito importante. Você que não sabia detalhadamente como ele ficou aleijado de ambos os pés, a história disse que foi uma carroça que passou por cima dos pés dele, que passou por cima das pernas dele, aonde ele ficou coxo, tá bom? Eu, a princípio, quando olhava este texto de uma maneira raso, eu sempre me questionei com este texto, porque dá a entender que a ama dele, Adelina, pega ele no colo e deixa cair do colo dela e ele fica aleijado. Porém, nós vemos que é uma criança que tem cerca de 5 anos de idade. Nós vemos que pegando no colo, não tem como assim ficar aleijado, a não ser se ela tivesse em alguma altura. Mas quando nós analisamos, vamos buscar no sentido histórico, nas tradições, tá bom, judaica, nós vemos que foi uma carroça que passou por cima das pernas dele. Ele estava em cima dessa carroça, ela estava no cavalo, ela estava guiando este cavalo, estava dirigindo este cavalo. Foi quando, passando numa estrada emburacada, que deixou a criança cair e o pneu ou a roda passou por cima das pernas daquela criança, tá bom? E nós vemos uma história muito importante. Que Deus possa abençoar as nossas vidas, que venhamos crescer na graça e no conhecimento. Para você que vai ver este vídeo, você que vai assistir este vídeo, que não fique somente neste vídeo, mas que você venha crescer na graça e no conhecimento, você venha buscar, tá bom? Para quem não sabe, eu gosto de estudar muito sobre história, assuntos